Olá, meu povo. Olha, mais uma vez eu aqui estou com vocês para essa jornada de aprendizado da palavra do Senhor. Amém? Sempre, não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilharem, curtirem, comentarem, tá? E, como eu sempre digo, quanto mais esse canal aumentar, mais vidas serão alcançadas através da palavra do Senhor. Amém? Então, vamos dar continuidade a essa palavra maravilhosa. Nós estamos estudando e iniciando as cartas de Paulo e estamos aqui em Gálatas. Começamos com Gálatas e vamos passar esse restante aí de fevereiro estudando e um pouquinho de março estudando Gálatas. Amém? Dando continuidade, à palavra do Senhor. Ontem eu já postei o primeiro vídeo, iniciando as primeiras falas de Paulo, as primeiras escritas de Paulo, nesta carta que ele está fazendo, que ele fez na sua segunda viagem missionária aos Gálatas. E aí a gente continua, que a gente fez até o 10 e a gente continua hoje, do 11, amém? Do 11 e vamos até o 24. Capítulo 1, Gálatas 1, do 11 ao 24. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Cristo Jesus. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguiu eu a igreja de Deus e a devastava, e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé, que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Amém. A palavra de Paulo ela é muito forte. Aqui nessa segunda viagem missionária, ele sabe que o povo de Gálatas estavam já se misturando, já tinha entrado uma outra doutrina, nada daquilo que ele foi pregado estava permanecendo, eles já tinham resgatado, justamente com os doutores ali da lei, do judaísmo antigo, ali das leis antigas, as mesmas tradições, as mesmas coisas que eles haviam aprendido. Vamos dizer assim. E Paulo já havia passado por lá após ser resgatado, porque ele era um doutor da lei, ele era o perseguidor, ele estava do lado de lá. E ele, quando o Senhor, ele diz como que o Senhor resgatou, o próprio Deus resgatou e abriu seus olhos espirituais, ele enxergou e ele pregou para esse povo, ele já havia pregado para esse povo, E ele estava alertando, eu vou dizer com as minhas palavras para vocês entenderem melhor. Ele disse: gente, eu já avisei vocês, já passei por aí, já expliquei para vocês, já escrevi para vocês, eu preguei para vocês sobre o Evangelho de Cristo, eu estava desse lado, eu estava pregando a lei, eu estava nessa mesma posição, mas o próprio Cristo, ele diz, não foi homem que me disse, não foi homem que pregou para mim, não foi homem que abriu os meus olhos.
Foi o próprio Cristo. Eu me encontrei com o próprio Cristo e eu passei isso para vocês. Aí ele manda essa carta alertando o povo dessa falsa doutrina, desses falsos profetas. Tudo aquilo que ele vinha ensinado estava correndo sério risco. Como correu, como aconteceu, né? De tudo ir por água abaixo, essa é a palavra. Como é que eu já expliquei, como é que eu já ensinei sobre Cristo, que não é necessário. Aqui ele diz que eles já estavam novamente fazendo sacrifícios como antigamente, ele fazia circuncisão, como a lei de Moisés fazia. Então, o que ele quer dizer? Depois, gente, a palavra é muito clara. Depois que o Senhor veio, tudo novo se fez, diz a palavra do Senhor. Não sou eu que estou dizendo. E nem Paulo. Paulo está dizendo porque o Senhor disse a ele, porque ele viu o Senhor. Ele viu essa boa nova face a face. Ele foi ver o antes. Como ele era perseguidor, ele conhecia todas as leis, ele viu tudo isso aí, e depois ele conheceu o próprio Cristo. Entendeu? Por isso que ele estava preocupado com os Gálatas, por isso que ele estava preocupado. Porque ele disse, meu Deus, eu já expliquei, já ensinei, já falei para vocês, como que vocês estão retrocedendo? Como que estão voltando para trás? Que nós tenhamos cuidado. Martim Lutero, enquanto padre, quando ele reformou, né? Quando ele reformou a igreja, foi tirado daqui de Gálatas, né? Ele tirou de Gálatas, foi onde ele entendeu, ele disse, não, para aí, indulgências, para salvação nós precisamos, para ganhar a salvação nós precisamos comprar o pedacinho do céu ainda aqui. Opa, para aí. Foi o que Paulo estava tentando dizer para eles, não é mais necessário esse sacrifício de circuncisão. Não é mais necessário o sacrifício de guardar sábado. Não é mais necessário o sacrifício esse ou o sacrifício aquele. A palavra do Senhor diz que tudo novo se fez. O novo era o próprio Cristo que veio pregar, que veio anunciar essa boa nova face a face para Paulo. E Paulo sabia, Paulo conhecia dessa verdade, porque ele era prova viva do antes e do depois. Ele era prova viva da lei e prova viva da graça de Deus. Ele estava ensinando, explicando que é pela graça imerecida, graça de Deus. E aí ele fez diferente dos outros, ao invés dele sair pregando para aqueles que o restante dos apóstolos já estavam nessa missão, ele seguiu para pregar para os gentios. Ele trouxe essa palavra para os gentios e ele alcançou as nações e alcançou a mim e alcançou a você. Sempre essa palavra diz, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Bem aqui tem uma libertação extremamente importante numa fala de Paulo. Se vocês observarem, quando ele diz, eu não vi outros dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Mas isso é uma história para outro momento, para outro tempo que eu citarei quando estivermos estudando sobre esse assunto. Vocês entenderam, né? Então, aqui a palavra nos liberta a todo instante de falsas pregações, de falso evangelho, de falso... Às vezes a pessoa acha que está certo, é por aqui. Só que o Senhor, claramente, Ele nos liberta através da sua palavra. E podemos ainda, com muito tempo que nós temos, graças a Deus, em tempo suficiente a cada amanhecer, de reconhecer a palavra do Senhor, de abrir os nossos olhos, assim como o Senhor fez com Paulo, abrir os nossos olhos espirituais para a palavra do Senhor. Então, que nós possamos aqui sempre, né, Gálatas vai nos ensinar sempre, estarmos assim em alerta contra os falsos profetas. Amém? Então, que nós possamos ficar atentos, vigilantes, porque o que salva é a graça de Deus imerecida. Nossa fé diante do nosso Pai, o que nos liberta de falsas profecias, falsos profetas, heresias, palavras contrárias, tudo aquilo que não é do Senhor,
está aqui. E para entendermos do antigo, ele serve para unir com o novo, mais uma coisa, né? Como é que eu posso dizer? Base de inspiração, essa é a palavra. Como base de inspiração e de aprendizado, ela serve. E ela serve, né, o primeiro, né, todo o Primeiro Testamento, todo o Antigo Testamento, para a gente entender toda a caminhada, todas as profecias, tudo aquilo que preparava a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aprendermos com os homens de fé, com a caminhada de fé, né? Como acabamos de ouvir, uma história incrível para aprender sobre amor, sobre perdão. Aprendemos de Jacó e de José. Mas a salvação não depende disso aí. A salvação depende da graça de Deus. Somente por intermédio dele, foi o único que veio morrer na cruz por mim e por você. O único. Ele se chama Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Esse é intermediador, é mediador por mim e por você. Não se esqueça disso. Não tem ninguém que atravesse esse caminho, que intermedie, que interceda por nós. Somente Cristo. Então, era essa alerta que Paulo estava tentando dizer a eles, porque ele conhecia os dois lados. Então, que você possa, meu irmão, quem está me assistindo, conhecer da palavra do Senhor. Ela é libertadora. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Amém?